2024 promete ser um ano muito bom para os fundos imobiliários. Na verdade, promete ser um ano muito bom para a renda variável de forma geral. Eu sou Mário Las Boas e aqui no canal você encontra novidades sobre renda variável de forma geral. Falo de ações, falo de opções, falo de fundos imobiliários e tudo mais que tiver oportunidade de termos bons ganhos na renda variável. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais, se inscreve no canal, dá o joinha e ativa as notificações para sempre receber as novidades, que tem vídeo quase todo dia por aqui. Vamos lá, fundos imobiliários é uma opção, para quem não conhece ainda, muito interessante de renda variável. Ela traz uma certa tranquilidade de pagamento de dividendos, já que a maioria paga dividendos mensais. Traz a tranquilidade dos imóveis, pois os fundos imobiliários investem em imóveis ou recebíveis de imóveis, são algumas variações que tem, mas que a gente fala por aqui também. E você acaba tendo, então, uma liquidez boa, né? Uma liquidez muito melhor do que se você tivesse imóvel, melhor, uma liquidez excelentemente maior do que você tivesse um imóvel físico. Você tem a tranquilidade do recebimento e você não paga imposto de renda sobre os dividendos. Então, só coisa boa. Mas temos que prestar atenção, porque, como tudo na vida, temos os bons fundos e temos os maus fundos. Então vamos ver aqui alguns fundos que eu recomendo que você tenha na sua carteira. Claro que cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter seu grau de exposição, cada um vai ter, né, a sua necessidade de tê-los ou não na carteira. Uma coisa que eu não recomendo é que você tenha 500 ativos na carteira. Selecione alguns fundos dentre as suas categorias, né, um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo de renda urbana, um fundo do agro. Então você coloca cada um desses fundos e você diversifica a sua carteira nessas modalidades, tá? Então vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos direto ao ponto. Eu gosto sempre de utilizar essa ferramenta aqui, que é o Status Invest. Nesta ferramenta, então, a gente tem a possibilidade de fazer... Eu gosto sempre de utilizar essa ferramenta que é o Status Invest. Essa ferramenta ela traz todas as informações que a gente precisa para poder estudar os nossos fundos imobiliários. Vamos aqui. Vamos começar o primeiro fundo, que é o HG... Deixa eu colocar aqui para a gente pesquisar. O HGLG11, né? É um fundo de logística. Vamos descer aqui para a gente ver melhor. Cadê? Pronto, aqui, ó. Aqui tem os dados, quem é o CNPJ, né? Qual o tipo de fundo, quem que é o administrador, que é o Credit Suisse, né? Que é um grande banco aí no mundial, para quem não conhece. E a gente vai então ver os detalhes. Primeiro, custa R$ 163 uma cota. Aí mínima foi de 156, máxima 167 nas últimas 52 semanas, que é em um ano. O dividend yield dele, que é o que importa aqui pra gente, né, está em 8,35%. Não é dos melhores, mas é um fundo que tem muita... Cadê? Ele tem muita liquidez aqui, é um fundo muito grande, né? Tem um PVP, que é o valor da cota sobre o valor patrimonial, é de 1,03, ou seja, acima de 1 ele está sendo vendido mais do que seu próprio patrimônio, e abaixo de 1 ele está sendo vendido abaixo do seu patrimônio, ou seja, menos de 1 barato, mais de 1 caro. Dá para a gente ver até um 10 aqui, ainda é aceitável. Afinal de contas, fundos bons, coisas boas são vendidas mais caro, mais gente querendo do que gente vendendo. Então, lei da oferta e demanda acaba tendo esse preço aí. E esse aqui está com 0,3, então ainda está tranquilo. Dividendos, é bem estável a quantidade de dividendos dele, né? Ele paga em torno de 1,10, igual o reloginho aqui, somente neste mês aqui de junho, ano passado que ele pagou 1,50 e foi um fato extra, lembrando, tudo está aqui dentro. Ó, todos os dividendos estão aqui. As subscrições, que é um outro assunto que depois a gente pode falar aqui no canal, né? Eu já mostrei aqui os dados dele. Quando a gente vem aqui mais para baixo, ó, patrimônio líquido crescente, normalmente cada subscrição aumenta o patrimônio líquido. Os resultados aqui já são os balanços, demonstrações, para quem gosta de contabilidade, para quem entende contabilidade, poder também estudar. A gente vai descendo aqui, muitas informações aqui. Vamos lá, o que ele tem? Olha, legal. Aqui é onde tem um terreno e tem esses imóveis aqui, né? Cada um desses imóveis, né? A gente pode ver como é que tá. Esse aqui tem a vacância de 16%, esse aqui tem a vacância de 33%, né? Esse aqui tem a vacância de 44%, tem uma vacância alta aqui nesses imóveis dele aqui ainda, tem alguns com a vacância zero.
mas é algo de se prestar atenção, tá? Se eu não me engano, a vacância média está em 8 ou 9% dele aqui, o que demonstra o momento do país. A gente está num momento onde, com queda da Selic, a gente deve ter uma retomada do varejo, então um uso maior desses galpões logísticos, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vários fundos com o do Coelho no portfólio. Temos aqui que é importante você estudar todos os relatórios, todas as informações do fundo estão disponíveis aqui. Então, ao final de cada mês, os fundos eles vão informar o que aconteceu, um fato relevante, por exemplo. Né? Opa, o que aconteceu aqui? A gente clicando vai ter toda a explicação. Né? Tudo que aconteceu, demonstrando aí a transparência e a credibilidade desse fundo. Certo? Segundo que a gente vai olhar, vamos lá, XPML. XPML, que é um fundo de shopping, administrado pela própria XP, né? XP Malls, né? Ele traz um dividend yield de 8,65, uma valorização da cota de 16% no ano anterior, né? Nos últimos 12 meses, nesse mês com uma queda de 1,80. Dividend yield dele estava, o PVP dele 1,03, muito semelhante ao HGL, né? O HGLG, né? Então não está barato, mas também não está caro, dá para comprar ainda esse fundo. E ele vem pagando aqui os dividendos também de uma forma bem estável, né? Aqui em janeiro do ano passado 0,90 e agora ele também pagou os mesmos 0,90. Então, lembrando que shopping, até para a gente prestar atenção, o shopping ele tem parte dos seus aluguéis atrelados a vendas. Então, o shopping ele tem um mínimo garantido e mais depois o valor, aquele valor percentual sobre suas vendas. Então, por isso que tende a ter essas variações, principalmente em datas comemorativas, como Natal, né, onde a tendência é que vendam mais e com isso melhora aí o rendimento dos shoppings. Vamos lá, então aqui a gente tem subscrições, mesma coisa do outro. Administrador é a XP Investimentos, todos os dados aqui do fundo, ele começou em 2017, 6 anos, então o fundo tem bastante, deixa eu botar aqui, sempre esqueci um dado aqui para vocês, importante a gente olhar. Né? Tem quase 400 mil cotistas, tem um valor patrimonial, tem um valor, uma liquidez média diária acima de 1 milhão, né? 14 milhões, a gente olha sempre quem tem acima de 1, que é onde é fácil de negociar. Então, é um detalhe que a gente tem que olhar muito bem aqui, muito bem para poder entender. Deixa eu ver, já foi. Aqui é a alocação, tá. Sim, aqui, ó. Tipo de segmento shopping. Então, são detalhezinhos que eu vou passando aqui, apesar de estar passando até relativamente rápido aqui, mas são, é o que você tem que estar sempre olhando para poder entender cada um, né? Quais estados estão, os contratos, pelo que eles são atrelados, né? INPC, IGPM. Então aqui a gente tem que ver se isso, dependendo do momento, ó, se a gente está falando de IPCA e inflação, pouca coisa sobre inflação, a inflação está caindo, então isso é interessante. Então a gente tem que entender como se fosse você comprar um imóvel mesmo. Tá? Você tem que ver o que esses caras estão fazendo, qual que é a estratégia. E isso vai estar escrito aqui, né? Os relatórios aqui, né? Vai estar escrito qual que é a estratégia do fundo. E eu vou falar, os 2 últimos fundos aqui, eu vou explicar uma coisa interessante sobre a estratégia que a gente tem que observar. Vamos lá, terceiro, esse acho que é o que eu mais gosto, né? Não é nem tanto pelos resultados dele não, mas é pelo que ele é, RZTR. RZTR. Né? Esse é um fundo imobiliário, vamos descer aqui, começar aqui por aqui. Né? Esse é um fundo imobiliário interessante, né? Que é um fundo chamado fundo de renda, mas ele tem foco no agronegócio. Ele é administrado pela Plural, né? Ele coloca aqui como misto, porque qual que é o objetivo desse fundo? Ele compra imóveis, compra fazendas, para melhorar essas fazendas, ele aluga e melhora essas fazendas para conseguir ganhar tanto no aluguel quanto na valorização. Né? Custa R$ 103, pagou 11,43 nos últimos 12 meses, então esse cara paga muito bem. Né? Podemos ter alguma situação que complique ele, e aí é importante, de novo, acompanhar as estratégias. O agronegócio ainda promete não ter uma rentabilidade tão boa neste ano, então a gente tem que ficar de olho também aqui, né? O que o gestor está fazendo para poder melhorar a rentabilidade. Então é importante sempre estar observando, tá? Os dividendos dele teve um crescimento aqui
nos últimos meses, devido à venda de uma fazenda que acabou gerando uma receita melhor, mas em média ele paga aí seu 0,85. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então vamos lá. Aqui ele vai mostrar as fazendas dele, se você entrar, né? Então, vamos lá, cadê aqui? Ó. Aqui mostra as fazendas, uma parte é Piauí, Mato Grosso, Bahia, né? Contratos longos de mais de 36 meses. Então, assim, o agronegócio é um dos motores aí do Brasil, então é importante a gente ter uma diversificação também aqui. Vamos lá, né? Quarto fundo, né? Que é o fundo, o queridinho MXRF, o queridinho aí, o Maxi Renda, né? Esse aqui, todo mundo gosta dele aqui, pagou um dividendo yield de 12,93. Esse é um ponto interessante a gente observar, tá? Esse fundo é chamado fundo de papel. E aqui a gente tem, né, que o pessoal critica muito, são dívidas. Por exemplo, uma empresa vai construir um prédio. Então ela pega aquele recebível e vende, né, para uma empresa como essa daqui que paga, fica com essa dívida e vai recebendo ao longo do tempo. Claro que ganham juros quanto a isso. Então, esse é um fundo que o pessoal fala muito sobre agora, com a renda fixa caindo, com a Selic caindo, vai deixar de ser bom. Não, não vai. A estratégia desses gestores vai fazer com que ele mude, e aqui tem uma boa estratégia, uma boa gestão, para que ele vai ficando melhor com o passar do tempo. Aqui temos então, né, um PVP de 1,08, está quase no limite, então aqui temos que tomar cuidado para não pagar muito caro, né? Mas olha só, são quase 1 milhão de cotistas deste fundo. Paga reloginho, reloginho. Nos últimos meses tem ficado ali no 0,11, já chegou a pagar um pouco mais, 0,12, mas ele é muito estável aqui, tem bastante caixa também, né, para poder, em oscilações, garantir aí o pagamento. Então vamos ficar de olho aqui que muita coisa vai acontecer com ele aqui ainda nos próximos tempos. Tá? A MXRF11, ele é administrado pelo BTG Pactual, né, que nem preciso falar, né, um excelente banco, então tem boas possibilidades aqui também. Esse aqui, né, então ele tem alguns imóveis, mas o mais forte dele mesmo é quando a gente vai aqui embaixo, ele participa de outros FIIs, né, quando ele tem aqui, se a gente for olhar aqui, ó, ativos financeiros, né, ele tem ações que são SPS, né, que são Sociedade de Propósito Específico, que aí ele entra nisso daqui para poder ter, né, parte dos negócios. Então, é aquilo que eu falei, ele vai financia a construção de um prédio e fica com a renda disso daí. Temos que só ficar atento mesmo como é que o gestor está se comportando aqui mesmo para não tomar surpresa. Mas é um FII também bastante interessante. Eu vou passar aqui para esse último. Cadê? RBBA. 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 Rio Bravo, né? Rio Bravo também é uma bela empresa. Esse aqui paga 10,45%. Esses dados aqui você já sabe como demonstrar, mas eu quero mostrar para vocês logo aqui uma coisa. Por que a gente tem que ficar muito atento na gestão do fundo? Olha só, esse cara, ele basicamente ele tem agências bancárias. Ele é a junção de dois fundos que já eram de agências bancárias, eles se juntaram para poder continuar fazendo essa gestão aqui, né? Só que com o passar do tempo a gente está vendo que agências bancárias estão fechando. Os bancos estão migrando muito para o eletrônico e deixando, o atendimento físico. Então seria um fundo que com o tempo a gente teria aí um grande risco para que ele não sobrevivesse. O que esses caras estão fazendo? Até de começar a olhar, eles estão começando a mudar, para lojas, por exemplo. Aqui ele está virando renda urbana, que chama. Então está pegando aqui, ó, uma loja do Pão de Açúcar. Ele tem aqui, cadê? Outra loja de Pão de Açúcar, outra loja de Pão de Açúcar. Ele tem uma loja aqui da Renner. Então vai diversificando. O gestor, vendo essa situação, ele já vai se antecipando. Tem contratos longos, tem contratos mais curtos. Então ele vai negociando ali de forma que a gente consiga sempre manter uma boa rentabilidade. Lembrando, esses caras, eles ganham em cima da taxa de administração. Então, quanto mais pessoas tem, quanto mais imóveis eles tiverem aqui, sob custódia, mais interessante é as pessoas se manterem aqui. Então, é importante observar o que eles estão fazendo e eles querem que a gente observe e permaneça com eles.
Esses fundos imobiliários podem ser uma grande fonte de receita para você nos próximos anos. Como eu disse, observe esses fundos, faça as negociações do mesmo jeito que você compraria um imóvel. Só que aqui você tem a oportunidade de comprar vários imóveis, fazer parte de imóveis, shoppings, agências bancárias, supermercados, lojas de construção, enfim, coisas muito grandes e dificilmente pessoa física sozinha conseguiria. Mas através de um fundo a gente consegue ter acesso a tudo isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque provavelmente você gostou bastante desse assunto. Então, se não é inscrito, se inscreve aí no canal que a gente vai ter muita coisa ainda para falar aqui quase diariamente sobre fundos imobiliários, ações, enfim, sobre todo esse universo da renda variável.